Boa noite meus amigos, boa noite minhas amigas. Estamos aqui hoje iniciando a nossa sequência de lives do ano de 2020, a nossa primeira live do ano. E eu gostaria já de desejar a todos um feliz 2020. 2020 será um ano de transformação, um ano de batalhas e conquistas e de muito aprendizado para todos nós, e que todos nós possamos ter muita saúde para enfrentar os desafios, muita paz, muita tranquilidade, muita ética, para que o nosso ano seja um ano proveitoso, um ano produtivo, e que a gente possa sempre fazer o bem para a sociedade e para a comunidade. Começamos agradecendo as pessoas que já estão aí entrando e participando da nossa live. E temos a primeira pergunta. Nossa primeira pergunta aqui é sobre hipertensão pulmonar. O que é a hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar, como o próprio nome diz, hipertensão, é a pressão alta dentro do pulmão. Por que ocorre a hipertensão pulmonar? A hipertensão pulmonar pode ser decorrente de um problema cardíaco, por exemplo, uma estenose da válvula mitral. Todas as doenças que acometem a parte esquerda do coração pode causar um aumento da pressão dentro do pulmão. Também pode ser causada essa hipertensão pulmonar por uma embolia pulmonar. O que é uma embolia pulmonar? É quando um coágulo se desloca, principalmente das pernas, lá dos membros inferiores, vai em direção ao pulmão, e com isso há um entupimento, uma obstrução dessas artérias pulmonares, e a pressão dentro do pulmão se eleva muito. Outra causa de hipertensão pulmonar são doenças mais raras, que acometem os vasos, os pequenos vasos dentro do pulmão, com isso dificultando a circulação, aumentando a resistência à passagem do sangue e, consequentemente, aumentando a pressão dentro do pulmão. Então, você perceba que para você ter uma hipertensão pulmonar, você pode ter problema na parte esquerda do coração, pode ter problema no pulmão, ou pode vir um coágulo lá dos membros inferiores e causar essa obstrução. Mas doutor Cristiano, qual é o sintoma de hipertensão pulmonar? O sintoma é falta de ar, principalmente falta de ar para fazer esforços. Às vezes os pacientes confundem esse sintoma como sendo de causa cardíaca, por exemplo, e surpreendentemente a gente faz o diagnóstico de hipertensão pulmonar. Como é que se faz o diagnóstico? Podemos fazer o diagnóstico com um simples ecocardiograma, que é um ultrassom do coração, um exame inócuo, um exame simples, barato, e que faz esse diagnóstico. E a partir daí a gente estabelece o tratamento da causa da hipertensão pulmonar. Se você tem uma doença cardíaca, se trata o problema cardíaco. Se você tem uma doença pulmonar, se trata o problema pulmonar. Por exemplo, o enfisema pulmonar também pode causar isso, hipertensão pulmonar. Ou se você tem uma embolia pulmonar, você dá remédio para afinar o sangue e evitar novos casos de embolia. Então, resumindo, a hipertensão pulmonar é isso. Uma doença que pode ser leve, mas também pode ser grave. Então, depende da avaliação do seu médico cardiologista ou do médico pneumologista. Vamos para as próximas perguntas aqui. Eu queria mandar um abraço aqui primeiro, nessa primeira live do ano, mandar um abraço para a Jordana Bento, grande amiga Jordana Bento. Muito obrigado, Jordana, pela participação, pelo apoio, pelas dicas, pelos conselhos aí que tu me dás como amiga. Um abraço também para o amigo Alessandro Neves, grande jornalista, para Gladys Bressan, para Cida Rodrigues, para Loresi, Loresi Esmeraldino, Jane Silva, Albertina Constantino. Eu estou olhando para o lado aqui porque o computador está aqui do lado. Albertina Constantino, para Rosa Damasio, Adriana Nunes, para Altair Esqueminha, para Bruna do Caruru, um abraço, Bruna também, grande pessoa, muito obrigado. Para o José Cerqueiro, Zequinha, que vai aí fazer uma cirurgia cardíaca na semana que vem, se Deus quiser vai dar tudo certo.
Um abraço para o Vitor Farias, para Célia Paz, um abraço Célia, lá do quilômetro 63, para Arlete Rosa, para todos aí que estão nos acompanhando. Mande as suas mensagens aqui para o Dr. Cristiano, mande as suas perguntas, é muito importante a sua participação. É uma forma da gente esclarecer aí a população e eu preciso que vocês mandem os questionamentos para que eu responda aí da melhor forma possível. A Rose Matias pergunta pelo WhatsApp: a criança pode ter insuficiência cardíaca? Pode ter insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca, doutor? A insuficiência cardíaca é quando o coração ele fica fraco, ele não consegue bombear sangue adequadamente para suprir as necessidades do organismo. E quais são os sintomas da insuficiência cardíaca? Os sintomas são falta de ar, inchaço nas pernas, dificuldades para dormir à noite, porque a pessoa acaba deitando, acumula líquido no pulmão e a pessoa acorda, muitas vezes desperta com falta de ar, ou então nem consegue ficar deitada por muito tempo. E essa insuficiência cardíaca tem inúmeras causas. Pode ser causada por entupimento nas artérias do coração, pode ser causada por pressão alta, pode ser causada por alguma infecção por vírus que pode acometer o coração, as chamadas miocardites, e entre outras causas aí que podem causar um aumento do coração e também uma dificuldade na contração, né, na força muscular do coração. O coração da gente é uma bomba, é um órgão fabuloso, né, um órgão, aí o único órgão que se movimenta, né, que se mexe, e ele é responsável aí por promover a circulação de sangue por todo o corpo. Então o coração ele pode ter doenças das válvulas, pode ter doença do músculo, né, cardíaco, pode ter doença na volta dele, um saco que reveste, que é o pericárdio, e pode ter doença nas suas artérias coronárias. Eu costumo comparar o coração a uma estrutura de uma casa, onde você tem as paredes da casa sendo o músculo cardíaco, a gente tem a parte elétrica da casa sendo os nervos, né, que fazem o coração bater e o seu gerador. Nós temos também o encanamento que leva água para casa, e aí a gente tem as artérias coronárias, né, que podem entupir e causar infarto. Então, a estrutura cardíaca é como se fosse uma estrutura de uma casa. Tem a parte elétrica, tem a parte hidráulica, tem a parte da alvenaria, que é a musculatura, e tem as partes internas, que são as válvulas, que podem ser comparadas a portas ou janelas. Então você vê a complexidade desse órgão e a imensidão de doenças, né, e de alterações que ele pode ter. Queria mandar também um abraço aí para o Sandro Martins, para a Adriana Nunes da Silva, para Erineide Pinheiro, Marli Machado Domingos, Simone Soares, para Josiane Valgas, um abraço Josiane, obrigado pela participação aí, pela audiência, para o Jusemar Martins, Zilma Passarella, Valnei Medeiros, Jailson Ramos e para todos aqueles que estão aí nos acompanhando. A Jane Silva pergunta: doutor, eu sinto uma agonia no corpo e doença e dormência, né, e dolorimento, né, nas mãos, formigamentos nas mãos. O que pode ser? Jane, vamos por partes. Essa sensação de dormência nas mãos, ela pode ser causada por algum problema circulatório, não é o mais comum. Pode ser causado por problemas no sistema nervoso periférico. Existem as neuropatias, por exemplo, no paciente que é diabético, ou no paciente que tem distúrbio de tireoide, ou no paciente que tem alguma doença neurológica mais específica, e que pode ter essa sensação de formigamento, de dormência nas mãos. Também os quadros de ansiedade, né, de quadros depressivos, também podem causar essa sensação de formigamento.
principalmente nas crises agudas de ansiedade, onde a pessoa fica respirando muito rapidamente, acaba eliminando muito gás carbônico, muito CO2 que a gente chama, e com isso a pessoa acaba tendo essa sensação de dormência. A questão do dolorimento no corpo, se são dores pontuais em vários locais do corpo, pode ser uma situação chamada fibromialgia. A fibromialgia é uma doença reumatológica, é uma doença que ela é causada, não tem uma causa específica para isso. O tratamento é feito com medicações para dor, com antidepressivos também e remédios de ansiedade. E com isso o paciente consegue ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Uma qualidade de vida um pouco mais adequada. Não sei se eu fui claro, mas tentei ser o mais claro possível. Um abraço aqui também para a dona Queca e para o seu Caio Nogaretti, a Rosilete Baesso, para o Jailson Ramos e sua família lá de Maruí, para o Dr. Eduardo Kirten. Eu estou devendo um café aí para o Eduardo Kirten. O final do ano aí foi um pouco atribulado, Eduardo, mas em breve aí estaremos juntos aí conversando. É uma pessoa muito importante aí, que me orienta muito na questão jurídica. Um abraço para o Salésio Carguinin, para Raquel Monteiro, para Nilda Martins, para Cleide, minha amiga, um abraço, Cleide, para Silésia Rosa, Dinamara Bressan e para Dona Aninha. Um beijo, Dona Aninha, nos veremos aí amanhã. Também hoje me perguntaram, um abraço agora aí para Geusa Machado, para Maria de Lourdes Silvério e para o Evandro Almeida. Um abraço, Evandro Almeida. A questão que me foi levantada, principalmente aí na última semana, foi a tal da doença de Lyme. A doença de Lyme é uma doença causada aí por um parasita que é transmitido pelo carrapato. Então, parece que foi o Justin Bieber acho que foi o Justin Bieber, né, que teve essa doença aí, tá? Então, o sinal aí mais frequente, mais comum, é uma mancha vermelha, na verdade, no local da picada. Logicamente, o contato com carrapatos aí é importante, né? A epidemiologia de ter contato com carrapato. E aí o paciente pode ter febre, pode ter mal-estar, pode ter dor articular, pode ter uma série de sintomas infecciosos, né? Às vezes até simula uma dengue, simula um resfriado, uma gripe muito forte. E o tratamento é muito simples, o tratamento é realizado com antibióticos simples e baratos, tá? Bom, eu queria mandar um abraço também para o Carlos Gonçalves, do Maitá, e ele pergunta, né, se depressão pode causar doenças no coração. Isso é um assunto muito interessante. Eu te digo, Carlos, que sim, depressão pode causar doenças no coração, sim. Porque os quadros depressivos, as pessoas que têm depressão, que têm transtornos de ansiedade, elas têm um sofrimento psíquico intenso. Muitas vezes não são valorizadas, às vezes ficam sendo até subestimadas e não compreendidas, incompreendidas pela própria família. Tem gente que ainda, estamos aí no ano de 2020, tem gente que ainda acha que depressão é bobagem, que depressão é falta de ter o que fazer. Isso é um absurdo. E essas pessoas depressivas, às vezes, elas têm uma descarga de adrenalina muito grande e uma redução dos níveis de serotonina cerebral. Com o aumento das descargas de adrenalina, pode aumentar a pressão arterial, pode desencadear arritmias, pode instabilizar alguma placa de gordura nas artérias coronárias e causar infarto. Então eu digo sim que depressão é um fator muito importante para desencadear doenças cardíacas e também para agravar doenças cardíacas já existentes. Então, se você está deprimido, se você tem alguma pessoa com depressão na sua família,
você deve levá-la ao médico, ao psiquiatra ou ao psicólogo para fazer uma psicoterapia, fazer o tratamento com medicação, no sentido de que essa pessoa acabe melhorando, acabe retomando a sua vida social, a sua vida ativa, e com isso ela volte ao convívio social normal. Eu vejo o assunto depressão como um assunto muito interessante, de grande interesse da população, e vejo que ainda há muito preconceito em relação a esse tema. Queria mandar um abraço para o seu Adão Moraes, um abraço, seu Adão. Qualquer dia eu volto aí à sua casa para a gente bater um papo. Para o Elias Viana, para a Suzana Tonon, um abraço Suzana, para a senhorinha Claudino, Lourdes Marcina Rocha, para o Daniel Machado, o nosso pré-candidato aí a vereador Daniel Machado. Um grande abraço, Daniel, também uma grande liderança do MDB, também junto aí a Jordana Bento, a Bruna do Caruru, ao Socadinho, o Cascão e a outras grandes lideranças do município. Um abraço para Leila Maria Cidade e para todos aqueles aí que estão participando. Para Kelma Bax. E eu peço a vocês aí que vocês mandem as dúvidas, mandem os questionamentos para que nós possamos esclarecer dentro do possível. Tem uma pergunta aqui, tenho pressão alta, não aguento mais comida sem sal, o que eu faço? Marcelo Campos do Monte Castelo. A pressão alta, ela é causada por vários fatores, né? Os fatores mais frequentes assim, que causam a pressão alta são o uso excessivo de sal, a história genética, a história familiar, também o uso de algumas medicações como anti-inflamatórios, como outros tipos de medicações que aumentam a pressão, também a obesidade, o sedentarismo, a presença até do diabetes, muitas vezes associada à pressão arterial. E a pressão arterial precisa ser controlada. E pressão normal, prestem bem atenção, pressão normal é 12/8. Não é 15/10, 14/10. A pressão alta para mim é diferente da pressão alta para o outro. Isso é tudo uma balela. Na verdade, a pressão normal é pressão 12/8, é o ideal. E lógico que comer menos sal, não precisa comer sem sal. Mas comer menos sal, até 2 gramas de sal por dia, é possível para a pessoa que tem pressão alta. Então você que tem pressão alta não precisa estar comendo sem sal. Tá? A pressão dos pacientes diabéticos especificamente, ela tem que ser menor ainda. Ela tem que ser menor do que 12/8. Tem que ficar ali entre 115/85, né? 11/8, 11/7, porque os diabéticos têm uma tendência maior de fazer doença renal, doença dos rins por hipertensão. Então é muito importante esse esclarecimento e é muito importante que a pessoa saiba também que pode comer um salzinho, né? Porque a comida totalmente sem sal, ela não tem paladar nenhum e a pessoa acaba não aguentando aqui, como o nosso amigo Marcelo, tá bom? Bom, um outro questionamento que tem sido feito frequentemente, feito pela deixa eu ver o nome aqui, pro Amarildo Chapeador, fez um questionamento: doutor Cristiano, o que são gases no coração? Na verdade, gases no coração não existe, né? O coração é um órgão que não tem gás dentro, né? Um órgão que tem líquido, que tem sangue dentro. Quando tem essa sensação de gases, né, que até acontece a pessoa ter a eructação, a questão do arroto, né, esses gases eles são acumulados no aparelho digestivo, né, no trato gastrointestinal. Podem ser acumulados no estômago, né, até no intestino, e às vezes a pessoa se sente, né, tem uma sensação de embucho, né, uma sensação de plenitude no tórax, acha que os gases são no coração, mas na verdade não são, são no aparelho digestivo, tá bom? Obrigado pela participação aí, Amarildo. Queria mandar um abraço para Dida Daveiro, Jussara Agertbeck,
Neide Bergman Souza, Karina Kulkamp, um abraço, Karina. Para Miriam Floriano, obrigado, Miriam, um grande abraço aí para ti. Para Cleide Alexandre. E a Rosicleia Peters faz uma pergunta muito interessante. Doutor, o uso do medicamento Marevan em excesso, quais as consequências? Excelente pergunta, Rosileia, isso é muito importante a gente esclarecer. O medicamento Marevan, o que é o tal do Marevan? O Marevan chama, o nome genérico dele, o nome do sal, varfarina. Esse remédio, ele faz com que o sangue fique muito fino. Fino a ponto de não conseguir coagular. E esse remédio é usado para pessoas que têm arritmias cardíacas, como a fibrilação atrial. É usado para pessoas que têm coágulos dentro do coração. É utilizado para pessoas que tiveram embolias, né, obstruções agudas nas veias da periferia, né, nos membros superiores, membros inferiores. E esse remédio, ele é um remédio que ao mesmo tempo salva vidas e previne essas embolias e essas tromboses. Ele é perigoso também porque ele pode deixar o sangue fino demais e a pessoa ter um sangramento. A pessoa que toma essa medicação, chamada Marevan ou Varfarin, ela deve ter alguns cuidados. Ela deve, por exemplo, toda vez que for evacuar ou que for urinar, olhar, né, se não houve nenhum sangramento nas fezes ou algum sangramento na urina. Às vezes a urina fica avermelhada e na verdade a urina não é de cor vermelha, então se está avermelhada pode ser sangue. E quando isso acontece, a pessoa imediatamente deve comunicar ao seu médico, ou se não tem um médico acompanhando isso, ela deve ir ao setor de emergência ou numa unidade de pronto atendimento próxima de sua casa para coletar um exame de sangue que é feito para ver o quão fino está o sangue. Se está fino demais ou se está grosso. Além disso, as pessoas que usam a medicação varfarina, a medicação Marevan, elas devem ter muito cuidado para não sofrerem traumas. Não bater com a cabeça, por exemplo, principalmente pacientes idosos, porque pode haver sangramentos internos com esses pequenos traumas. Me lembro, certa vez, que um paciente jovem, utilizando esses anticoagulantes, não era o Marevan no caso, ele fez, numa viagem ao Nordeste, ele fez lá um esporte um pouco mais radical e pela trepidação do esporte acabou tendo uma ruptura de um vaso dentro do abdômen. Então é muito importante que essas pessoas que usam essas medicações anticoagulantes, como Apixaban, Marevan, Dabigatran, esses remédios mais novos aí, né, que deixam o sangue fino, que as pessoas tenham cuidado para não sofrer traumas, que observem, passem a se conhecer e que observem se não estão tendo nenhum sangramento. Não sei se fui claro, mas tentei pelo menos esclarecer um pouco mais sobre o uso dessa medicação Marevan. Um abraço para Cris Matos Gomes, para Odília Maria Farias Costa, para Luciana Guterro, para a dona Elúzia da Silva Fichter e para o seu Vilmar Fichter. O seu Vilmar fala que a dona Elúzia assiste às lives e ele fica ali só de lado, vendo o jornal, vendo a televisão. Chama ele para perto do telefone aí, ou do computador, dona Elúzia, para ele também assistir a live. Silvana da Silva, muito obrigado, Silvana, pelos elogios, muito obrigado pela participação. E manda a tua pergunta para cá, mande as perguntas para cá para que a gente possa responder. Queria mandar um abraço para Marcinha Emery, que hoje eu atendi o teu irmão, o Maír, que esteve aqui consultando, batemos um papo legal, pessoa muito legal, pessoa do bem, e fica tranquila que ele está ótimo, tá? A Isabel Duarte Silva pergunta: doutor, minha mãe tem problemas no coração, está tendo tonturas e desmaios, será que é do coração? Pode ser do coração. A pessoa que tem problemas cardíacos, dependendo do problema, ela pode evoluir sim com tonturas e desmaios. Vou dar alguns exemplos. A pessoa pode ter um entupimento, uma obstrução, uma calcificação, por exemplo, da válvula aórtica, que é uma válvula por onde sai todo o sangue do coração.
Se a pessoa tem essa obstrução nessa válvula aórtica, cujo nome é estenose aórtica, a pessoa pode sim ter desmaios, pode ter tontura. Outro problema que pode acontecer são arritmias. Esses dias atendi aqui um paciente que chegou aqui com muita tontura, teve desmaios e ele tinha um problema chamado bloqueio atrioventricular total, o famoso BAVT. O que é isso? O coração dele estava batendo a 25 por minuto. Inclusive acompanhei o paciente junto com o SAMU até a emergência do hospital. Foi necessário implantar um marca-passo, implantaram lá o marca-passo nele e hoje ele retornou aqui, está muito bem, subindo ladeira, subindo escada, está ótimo. Queria mandar aqui então, só para complementar, a questão da tontura pode ser sim problema cardíaco, é importante que você procure um cardiologista. O Renato Botega pergunta qual o medicamento melhor para inflamação na garganta e tosse. Parece que ele pergunta se amoxicilina ou astro, ou azitromicina. Na verdade, se você está só com inflamação, é importante diferenciar inflamação de infecção. Infecção é causada por bactérias ou vírus, é a presença já de germes ali naquele local. A inflamação, nem sempre. A inflamação é um processo onde o organismo do indivíduo, do paciente, ele reconhece algum corpo estranho, que pode ser um germe, mas pode ser também um fio cirúrgico, pode ser uma placa de metal que está dentro do organismo, tratando uma fratura, por exemplo. E a inflamação, o organismo reconhece esse corpo estranho e envia para aquele local células de defesa, que são chamados leucócitos. E essas células de defesa, elas promovem ali um processo, liberam substâncias para tentar conter, para tentar estancar aquele processo todo ali e evitar que aquilo se alastre. Quando há a invasão por germes, por bactérias, por vírus, aí passa a ser infecção. Infecção é diferente. Infecção se trata com antibiótico. Antibiótico. Se trata com remédios para matar os germes. Ou com remédio para matar vírus, ou com remédio para matar bactéria, ou com remédio para matar fungo. Então, se você está com inflamação, você usando só um anti-inflamatório, ou um corticoide, que também é um anti-inflamatório, você resolve. Se você está com infecção, você tem que usar, além do anti-inflamatório, tem que usar um antibiótico também, para controlar, tá bom? Vamos adiante, então. Essa live, ela é focada na solução de dúvidas. Ela é focada e ela existe para que a gente possa, na verdade, aí auxiliar a população a ficar mais informada sobre as mais diversas doenças. Tá? Então, é uma troca, né? As pessoas perguntam e a gente aqui responde. Então, mande a sua mensagem, né? E que a gente vai respondendo aqui. Vamos responder só mais uma aqui. Um abraço para Ivani Schmoller, para Fátima Fernandes, Márcia Constantino, para o Souza Jesus, Soraya Jesus, Sossô, né? Sossô Jesus, Miriam Floriano, para a Margarete Silveira. A Soraya pergunta: meu paciente tem dores no braço, dormência, será que é coração? Na verdade, Soraya, pode ser coração, né? Pode ser. Quando tem dor, principalmente no braço esquerdo, irradiada para o tórax. Então, pode ser algum problema cardíaco, sim. As dores cardíacas, elas geralmente são tipo aperto no meio do peito, pode ter irradiação para o membro superior esquerdo ou direito, para o queixo, né, para a mandíbula. Então, mais uma vez, eu coloco que se você tem dor, qualquer dor entre o queixo e o umbigo pode ser cardíaca. Então, fica esperto, fica atento, que é muito importante fazer esse tipo de diagnóstico. Um abraço para Terezinha Albino, para Maria de Lourdes Becker,
A Zelir Santos, doutor, tem um problema no coração que é de nascença, chamado de ponte miocárdica. Há cirurgia para esse problema? Olha, muito interessante a pergunta. O seu Adão Moraes. O seu Adão Moraes está participando aí, perguntando. O seu Adão é uma pessoa maravilhosa. Um abraço para André Matheus, que agora entrou na nossa live. A Zelir pergunta, tem um problema no coração que é de nascença, chamado de ponte miocárdica. Há cirurgia para esse problema? Na verdade, a ponte miocárdica, o que é? A ponte miocárdica é quando uma artéria coronária, né, ela nasce aprisionada por alguma fibra muscular, né? Então, é como se a fibra muscular fosse a ponte e a artéria coronária fosse o leito do rio. Tá? Então, é mais ou menos isso aqui que acontece. A ponte miocárdica, ela é relativamente benigna, não se indica cirurgia para tratar a ponte miocárdica, não se indica cirurgia para isso, nem angioplastia para isso. O tratamento é clínico, com medicações aí para fazer o coração bater um pouquinho mais lento, para evitar que se tenha essa compressão, esse esmagamento da artéria coronária pelo músculo cardíaco, tá? E o tratamento geralmente é com medicações, tá bom? Queria mandar um abraço aqui para o meu vizinho Louro e toda a família, né? O coração tem que estar forte para ver aí o nosso tubarão. Dona Odília, a Dona Odília soube que a Dona Odília é irmã da Olga Farias, né? Vizinha aqui da clínica. Um grande abraço aí para a Dona Odília. Queria também mandar um abraço aí para o Zizo, que é meu primo rico, um abraço. E para todos aqueles aí que estão aqui participando, tá? A Cláudia pergunta, válvula mitral só com cirurgia ou tem tratamento? Eu queria explicar um pouco o que é a válvula mitral. A válvula mitral, ela é uma válvula presente, né? presente na parte esquerda do coração, que separa o átrio esquerdo do ventrículo esquerdo. Essa válvula pode ter dois tipos de problema. Ela pode ter uma estenose, que é uma obstrução, a dificuldade dela se abrir. Essas válvulas são como se fossem aquelas janelas venezianas, né? Que abre, tem duas folhas, abre e fecha. Ou ela tem uma estenose, uma dificuldade de abrir, ou ela tem uma insuficiência, ou seja, ela está totalmente aberta ali, o sangue ali sobe, desce, entra, sai do jeito que quer. De qualquer forma, tanto uma doença como a outra, ela, quando é grave, se você tem uma estenose da válvula mitral grave, ou se tem uma insuficiência mitral grave, o tratamento é cirúrgico, é a troca da válvula. É lógico que para ser grave, a válvula mitral, a doença da válvula mitral, passou por estágios anteriores. Então, se você tem uma estenose leve ou uma insuficiência leve, ou uma estenose moderada ou uma insuficiência moderada da válvula mitral, você tem que acompanhar com o cardiologista. Nós temos aí 4 válvulas do coração. Nós temos a válvula mitral, a válvula tricúspide, a válvula aórtica e a válvula pulmonar. As que mais dão problema são a válvula aórtica e a válvula mitral. E é sempre assim, ou é estenose ou é insuficiência, né? Ou ela está funcionando de uma forma com dificuldade de abertura, ou ela está totalmente bamba, né? E aí o sangue flui de qualquer maneira lá dentro. Então não sei se eu fui claro, mas se a estenose é grave, a insuficiência é grave, o tratamento é cirúrgico. Queria pedir atenção de vocês. Eu respeito aí muito as pessoas e durante a semana, durante as semanas que passaram, na verdade, até no final do ano, eu atendi uma classe de profissionais que é extremamente importante, que é uma classe a qual minha mãe pertence, que é a classe dos professores. Os professores, ninguém seria nada se não fossem os professores. Eu não seria médico se eu não tivesse professores. Você não seria engenheiro, você não seria arquiteto, não seria nada se você não tivesse professores.
E essa classe é uma classe sempre muito desvalorizada e desrespeitada pelos governos em geral. Então, a vergonha o que acontece nesse sentido. E eu digo aqui que eu só queria deixar o meu registro, né, de indignação e me colocar ao lado dos professores aí, ACTs do município. O edital da Prefeitura de Tubarão, o edital que a Prefeitura de Tubarão fez, um edital em cima da hora, né, emitido aí, divulgado em cima da hora, um edital de caráter aí, primeira fase de caráter eliminatório, né, feito aí por uma empresa de fora da cidade, que está gerando grandes dificuldades aí para a inscrição dos professores, né, para esse processo seletivo da Fundação aí de Educação. Eu diria que há necessidade de uma maior sensibilização, de uma maior humanização e da parte do secretário e do corpo gestor da Fundação aí de Educação. Eu fui me inteirar sobre o assunto e algumas coisas ali me chamaram um pouco a atenção. Uma delas ali é que no edital exige ali que se tenha um conhecimento de primeiros socorros mais aprofundados ali. Uma coisa que para mim é um absurdo, né? As professoras são mães, né? São mulheres, né? Guerreiras aí, e elas não são enfermeiras, né? E os homens que fazem também aí esse tipo de prova, os professores homens, eles são professores, são educadores, não são profissionais da área da saúde. É lógico que se tem que ter um conhecimento mínimo ali para dar um atendimento inicial, mas eu acho isso um exagero, uma falta de sensibilidade e de humanidade. Bom, tendo falado isso, deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, eu me coloco aí a favor totalmente dos professores municipais, dos ACTs aí que vão participar desse processo seletivo, e espero que haja uma organização maior na Fundação de Educação para que isso não se repita futuramente. E gostaria já de deixar uma pergunta: por que não se faz um concurso público para os professores municipais? Acho que essa é a saída também para resolver os problemas. Outra situação que eu vejo muito frequentemente é a falta de sensibilidade e a falta que o gestor municipal e que os secretários em geral têm, a dificuldade que eles têm de se colocar do outro lado da mesa, de se colocar no lugar da população. Parece que o cara, quando assume um cargo desse, ele deixa de ter problemas, ele deixa de ter aquela sensibilidade e parece que ele se transforma num ET, num extraterrestre, porque não consegue mais olhar a população, olhar o povo como ele sendo parte do povo. Então ele acaba se distorcendo. Uma palavra que resume a relação do poder público, dos governos em geral com os professores, é a desvalorização. O professor, o educador, não é valorizado em todas as esferas de governo, e digo que aqui também, na nossa esfera municipal, também não é valorizado como deveria. Tá? Então, ele tem que ser mais ouvido, né? E por quem ocupa um cargo público, né? Bom, mais algumas perguntas aqui chegando.
Um abraço aqui. O Carlos Mendes pergunta: Doutor Cristiano, o senhor vai ser mesmo candidato, pré-candidato, pré-candidato a prefeito de Tubarão? Precisamos de pessoas como o senhor. Thiago de Morrotes também pergunta. Eu sou sim pré-candidato a prefeito de Tubarão. Agora em 2020 teremos eleições municipais. E eu coloquei o meu nome à disposição da população como pré-candidato a prefeito. Por que esse negócio de querer ser pré-candidato? Por que um médico quer ser um pré-candidato a prefeito? Por que um médico decide entrar na política? E eu costumo dizer que eu decidi entrar nesse caminho por indignação. A palavra é indignação. Então eu deixei de, obviamente, de ficar reclamando, né, e optei por me colocar à disposição para tentar fazer diferente. Eu sou de família humilde, estudei em escola pública, fiz faculdade federal, faculdade pública, e não tinha condição financeira, né, de ter um plano de saúde, de ter acesso aos meios de saúde, aos meios de educação mais elaborados. E eu sei bem sentir na pele o que é a falta de um governante com foco na população mais humilde. Como médico, formado que sou desde 2002, então já se vão aí 17 anos que eu me formei lá em Rio Grande, na Universidade Federal de Rio Grande, eu percebi que o sistema de saúde está absolutamente falido. E por que está falido? Por quê? Porque falta dinheiro? Não é porque falta dinheiro. É porque falta vontade política de resolver. Falta vontade do gestor em transformar a saúde em prioridade. Porque as prioridades dos governantes são outras. As prioridades dos governantes em geral, dos políticos profissionais, os políticos de carteirinha, né? Esses os caras que só fazem demagogia, blá blá blá, que falam bonito, que andam engravatados. A intenção dessa gente que mama na máquina pública há anos e anos e anos é apenas de se manter e de se perpetuar em seus cargos. Essa gente não pensa no povo. Essa gente não tem consideração por quem está em cima de uma maca, por quem é atendido num porão, por quem é atendido num local, num ambiente, por exemplo, que não tem ar-condicionado decente. Então, por indignação, eu decidi sim colocar o meu nome à disposição. Precisava colocar? Não precisava. Sinceramente, não precisava. Eu não estou entrando em política para ganhar dinheiro, nem para para me usar disso para nada. Estou sendo muito claro nisso, né? Eu, no meu consultório, graças a Deus, consigo me manter e tenho uma clientela fiel e que me mantém, eu, minha família. Preciso do meu trabalho para sobreviver e jamais deixarei de ser médico, caso eu ocupe algum dia algum cargo político. Só que não dá mais para quem é do bem, quem é decente, quem trabalha e paga imposto, quem acorda 5 horas da manhã para ir trabalhar, sair de casa e botar o pé na lama, porque não tem calçamento. Não dá mais para aturar alguém sair 5 da manhã para pegar uma ficha no posto, ou ser mal atendido, porque o funcionário lá do posto também está mal remunerado, está sobrecarregado. Não dá mais para ficar disputando no palitinho vagas em colégio. Não dá mais para ficar esperando 2 anos por um cateterismo, como aconteceu essa semana com
um familiar de um paciente meu que morreu na fila, esperando um cateterismo, 2 anos na fila. E quando ligaram, ele tinha morrido fazia uma semana. Então, esse blá blá blá, esse papo furado dessa gente que virou político profissional e que não sabe nem fazer mais nada da vida, que só fica aí querendo enrolar os outros para ganhar voto e para ficar mamando e criando cargo para uma cambada. É para acabar com essa sem vergonhice aí, é que a gente tem que se envolver. Eu digo para vocês assim, eu trabalhei 17 anos duramente, dia e noite, fazendo muitos plantões, fiz 7 anos de residência médica, procurei uma formação de excelência para atender os meus pacientes, para não fazer besteira, e depois de 17 anos de trabalho honesto é que eu consegui finalmente ter o meu consultório. E tem gente ainda que ainda critica que eu tenho consultório, que eu tirei dinheiro daqui e dali para construir meu consultório. Então, eu consegui vencer na vida, porque vim de família pobre, não mamando na teta de governo. Eu não devo nada para político nenhum. Nunca criaram cargo para eu trabalhar. O meu consultório saiu daqui, ó, da minha força, tá? da minha garra. E é assim que você que está me assistindo aí na live, e que eu estou já excedendo o assunto, mas que eu fico indignado, que eu ouço cada coisa aqui no consultório que me revolta, de dificuldades que as pessoas passam para ter acesso. Eu digo que até perco a fala porque eu vejo que os que estão aí hoje comandando a cidade especificamente, eles têm uma postura de só querer criar cargo, de comprar as pessoas com cargo, como fizeram, por exemplo, agora o assédio aí a muitas pessoas em ano político, ano eleitoral, né? Então começa a oferecer cargo para trocar isso aí no futuro, né? De repente aí por algum outro benefício. Convocaram sessão da Câmara em dezembro, final de dezembro, no apagar das luzes, para criar cargo para os mais chegados. Então, olha, vocês me desculpem aí, o prefeito Juarez, os secretários, eu vou dizer eu sair, porque é uma vergonha essa administração pública, é uma vergonha. E aos mamadores de plantão, podem começar a trabalhar para o prefeito de vocês, porque olha, a mamata vai acabar, está chegando a hora. Então o que eu deixo para vocês é o seguinte: eu entrei por indignação nessa história toda, não vou sair, não vou desistir, tá? Não vou deixar de ser médico, porque o meu ganha-pão é a minha profissão, tá? Eu valorizo muito o meu diploma. E eu digo para vocês, continue trabalhando, continue lutando, continue sendo honesto, tá? Acredita em você, acredita na tua família, porque o que faz um país, o que faz uma cidade, não é mamador engravatado sentado em poltrona confortável dentro de gabinete. O que faz uma cidade é a população mais pobre, são os empresários da cidade que se matam aí para poder pagar tanto imposto, os geradores de emprego e de renda, tá? E eu digo uma coisa para vocês, eu ouvi de certos governantes aí que saúde é um gasto, que a unidade de pronto atendimento é um gasto. Vocês estão de brincadeira comigo, né? Saúde é investimento. Um governante existe para assegurar saúde, educação, o básico, meu Deus do céu. Não é para inventar moda, para ir passear em Israel, para ver o sexo dos anjos lá e trazer para cá uma tecnologia. Que tecnologia o quê, rapaz? Vocês vão passear com o dinheiro público. Então, eu digo o seguinte, eu estou com a população, né?
eu vou entrar nessa, sou pré-candidato sim, né? Espero que a população possa ouvir pelo menos o contraponto a essa atual gestão. E digo que especificamente a saúde, sinceramente, tá uma porcaria, tá bom? Eu vejo isso todo dia aqui e quero ver quem vai me contradizer, tá? Eu digo aqui que a saúde de Tubarão, que salva ainda a saúde de Tubarão, é o Hospital Conceição, tá? É o que salva. Graças a Deus nós temos o Hospital Conceição. E graças a Deus que nós temos bons médicos e temos médicos comprometidos. Temos aqueles também que não são, mas nós temos médicos comprometidos com a saúde pública, que é a grande maioria. E graças a essa classe, aos técnicos de enfermagem que se matam trabalhando, ganhando merreca, aos enfermeiros que se matam trabalhando também, aos agentes de saúde, graças a essa gente que o povo ainda tem acesso, o mínimo de acesso. Tá bom? Então eu tô com a população aí, queria mandar um abraço para Gladys Bressan, que esteve de aniversário no dia 7, que eu esqueci de dar um abraço para ela. Eu queria também dizer que tem uma classe em Tubarão aí, que são a classe dos odontólogos, dos cirurgiões dentistas, inclusive tem que ir no dentista, que também aí se matam trabalhando também aí, sobrecarregados. E uma coisa muito importante que vai acontecer, logicamente, se não continuar esse mesmo grupo que está aí, essa bandalheira que está aí, é a gestão plena. O que é a gestão plena? A gestão plena é todos os serviços de saúde, estabelecimentos de saúde do município ficam sob a responsabilidade da gestão municipal. Ficam sob a responsabilidade do gestor municipal, do gestor de saúde. Entendeu? Então, prefeito, Juarez, tenha coragem e faça a gestão plena. Peça a gestão plena, prefeito. Vamos ver se o senhor é tão corajoso assim como fala. Pede gestão plena. Vamos ver de que lado o senhor está. Se o senhor está do lado da população ou se o senhor está defendendo interesses privados. Gestão plena é o município, é o gestor comandando e definindo as prioridades de saúde do seu município. Vai lá ver em Criciúma, ver se não está funcionando. Vai lá ver. Está funcionando perfeitamente. O Cléio Salvar é um baita de um prefeito e está lá em gestão plena. É o gestor, na gestão plena é o gestor que diz qual é a cirurgia que o hospital tem que fazer, quantas cirurgias o hospital precisa fazer. Todo o recurso vai passar pela Secretaria de Saúde para ser destinado à contratação de hospital, de clínicas. E é o gestor público, sim, que tem que ter a responsabilidade de decidir o que tem que ser feito. Então, meu amigo, tenha vergonha na sua cara, tá? Para de defender interesse da elite, para de defender interesse de grandes corporações de saúde, inclusive, e peça a gestão plena. Vamos ver se o senhor é tão corajoso como alardeia por aí, tá bom? Queria mandar um abraço a todos, agradecer a todos aí, vocês desculpem o desabafo, que tem dias que a gente ouve tanta coisa aqui que, olha, fica por aqui, né? Mas isso tudo vai mudar, tá? Então eu conto com vocês, conto com vocês nas nossas lives de quinta-feira, quero agradecer imensamente a participação, fiquem com Deus, quinta-feira temos mais, um grande abraço, fiquem em paz e não esqueçam que o seu coração merece carinho.